Galera, claramente, né, ficou evidente o jogo contra o Criciúma, esse empate que o São Paulo teve aí, onde todo mundo achou que o São Paulo ia vencer o Criciúma, né, e na verdade, assim, né, o Zubeldia, o treinador do São Paulo, a gente vê claramente que ele tem suas convicções e não adianta, ele não vai mudar, não tem quem mude isso, e é exatamente isso que incomoda a diretoria de São Paulo, o departamento de futebol lá, as pessoas que não querem o Zubeldia lá e tem um lado que quer que o Zubeldia continue, né. Agora, veja bem, ó, a análise que a gente faz é o seguinte: quando você fala assim, pô, o Luciano não é meia. No segundo tempo, você viu o Luciano tentando ser o meia. Ele já não estava mais como nem segundo e nem terceiro atacante ali, podemos dizer assim, né? Já estava congestionado lá na frente, né? O André Silva, o Caleri e o Luciano sendo o homem que via buscar a bola ali, tentando criar as jogadas, né? Com os 10, a 10 nas costas, na camisa. Mas o Luciano não é esse cara. Ele não é esse meio-campo, né? Então fica evidente que o São Paulo precisa de um jogador assim. Se a comissão técnica e o treinador também, se eles não entenderem que precisa mudar, o São Paulo também não vai mudar. Olha só o detalhe, galera. O que que se pede, né? E o que que ele desperdiça? Aí dá a entender também que o Zubeldia ele não conhece o Lucas Moura. Não estou dizendo que o Lucas Moura também está fazendo grande diferença. Mas se você tem a opção de ter um jogador mais criativo, mais inteligente, um jogador melhor tecnicamente no time, você saca ele ou você coloca ele para as beiradas para manter o Luciano no seu esquema, porque o Luciano não sai do time. Não importa o que aconteceu, o Luciano não sai e o Caleri também não sai. Que para mim é um erro de escolha do Zubeldia. Não acho até um erro eles começarem como titular. Não acho um erro, tá? Até porque não tem jogadores melhores do que eles lá também. Mas acho um erro quando ele começa a sacar outros jogadores para deixar o Luciano e o Caleri no time, porque ele acha que funciona. Só que não funciona, porque não vem dando certo, né? O São Paulo ganha um joguinho aqui, daqui a pouco tropeça, ganha outro, daqui a pouco empata, perde. Vem o São Paulo numa inconsistência gigantesca nesse Campeonato Brasileiro também, principalmente no segundo turno. Aí a gente vai, olha lá. No segundo tempo, o que, que ele faz? Ele saca o Lucas. E aí, para quê? Ele mantém o mesmo sistema, o que eu tô falando. O que, que ele poderia fazer, o que é o que todo mundo se espera? E é inclusive o que o Lucas Moura já disse, que prefere jogar ali no meio, né? Que é a função dele de origem, segundo ele, ok? Então tá. É que ele começou assim na base, né? Não é aquele meia distribuidor de jogo, mas é o meia que carrega a bola, ok. O Luciano não é nenhum que distribui jogo, nenhum que carrega a bola. Então vai ficando meio que empatado. Olha só, ele tira o Lucas, né? Aí o Rato vai lá para a ponta direita, que o Lucas já tinha ido para a ponta direita com a entrada do Ferreirinha. Que ele poderia fazer? Colocar o Lucas no meio, tirar o Luciano, mas ele mantém o Luciano. Por quê? O Luciano é o artilheiro do time. Então, no entender do Zubeldia, o Luciano é o jogador mais importante desse padrão de jogo dele. Isso está evidente, galera. Não é a gente que acha isso, é o treinador que vê isso. E o Caleri? O Caleri é um centroavante que vai jogar esse jogo dele até o final do contrato dele com o São Paulo em final de 2026, pelo jeito. É um centroavante que se arrasta, que briga com os zagueiros, é brigador, mas não empurra a bola para dentro do gol. O Caleri não tem esse perfil mais. Isso aí parou lá em 2022, quando ele conseguiu fazer 27 gols na temporada, na volta dele, foi muito boa ano 2022, só que nós estamos em final de 2024, já se passaram 2 anos, 23, 24, e o Caleri vem caindo, né? Ele vem ficando um jogador mais pesado, com menos mobilidade, um jogador com menos faro de gol. E o São Paulo precisa desse jogador do faro do gol ali, né? E aí a gente vai de novo para as escolhas. Lateral direita só tem o Igor Vinícius, poderia ter o Moreira, mas não cai no agrado do treinador, e o outro é o Rafinha. Na lateral esquerda só tem o Jamal Lewis, que por sinal, tá? Por sinal, não vai ficar no São Paulo em 2025. Até por uma questão de adaptação, né? Um europeu que vem jogar no futebol brasileiro, um futebol diferente, lá de Premier League, de Championship, enfim, ele vem jogar no futebol brasileiro e dá para ver claramente também que o Jamal Lewis, ele não vai entender muito o que o treinador pede, né? Você vê que é um cara que fala inglês, né, galera, ali, e aí aqui a gente falando português, é logicamente que a língua mais falada é a língua futebolística, né? Os jogadores se entendem, logicamente. Só que a gente percebe que é difícil a adaptação do jogador.
Aí a gente começa a cobrar. O jogador tem que defender, o jogador tem que atacar. Aí muitas vezes o cara não vai fazer uma coisa nem outra. Para mim vai ficando evidente que essa contratação foi aquela tapa peneira ali, no desespero de ser criticado, o Casares teve que achar ali um lateral esquerdo, né? Mas mais para ficar apenas até o final do ano, para que em janeiro o São Paulo resolva a situação com ele, mesmo que ele tenha contrato aí até junho do ano que vem, eu acho que ele não vai ficar. O que que qual o panorama que a gente faz desse São Paulo, galera? Inclusive quero saber a tua opinião, eu esqueci de pedir aquela ajuda para você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí, tamo junto, vamos São Paulo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, valeu galera? Olha só gente, o panorama do São Paulo, hoje a realidade é brigar para ir para a Libertadores de 2025. Gente, olha isso do São Paulo, só para vocês terem ideia, olha isso aqui, ó, para vocês terem ideia, o São Paulo é o sexto colocado com 51 pontos, correto? Olha o Bahia. O Bahia tem 46, só que o Bahia tem que jogar ainda, acho que joga amanhã, né? Se o Bahia ganha o jogo dele, o Bahia vai a 49. Aí o próximo jogo é Bahia e São Paulo, lá na Fonte Nova, né? Na casa do Bahia, acho que é isso. Na casa o jogo é no mando do Bahia. Se o Bahia ganha esses dois jogos, ele faz 52 jogos São Paulo para sétimo. E aí, meu amigo, aí é ladeira abaixo. Então, o negócio agora não é só torcer mais contra o Palmeiras, não é torcer mais contra o Corinthians, torcer para os caras caírem, né? Inclusive, o negócio agora é torcer também contra o Bahia, né? Porque a gente está falando de Corinthians, olha lá o Corinthians, 32 pontos, 18º colocado, né? Logicamente ele vai jogar na segunda-feira também, se o Corinthians ganha, ele inclusive ele sai da zona do rebaixamento. Isso também vai ser até o final para o Corinthians, vai ter até o final a luta ali pelo São Paulo. E aí, gente, o São Paulo nos últimos jogos vai jogar, né? Praticamente aí, pelo menos com 4 times que estão brigando por rebaixamento, para fugir ali da zona do rebaixamento, né? E isso que é mais preocupante, porque o São Paulo não joga nada contra esses times. Você vai pegar o último colocado. É aí que é ruim, porque os caras jogam muita bola contra o São Paulo. Olha só a tabela, galera. Vou falar para vocês aqui rapidamente os jogos do São Paulo. Próximo jogo, dia 5, ó, numa terça-feira, 9h30 da noite, tá? Na Fonte Nova, Bahia e São Paulo. Olha aí, ó, Bahia e São Paulo. Lá na Bahia o jogo. Aí vamos para o próximo. Depois o São Paulo enfrenta o Atlético Paranaense no sábado, né? Dia 9, o Atlético Paranaense. O Atlético brigando aí também para fugir da zona do rebaixamento. E o Bahia, adversário nosso direto, tá? Aí depois no dia 20, numa quarta-feira, olha aí, ó, Bragantino e São Paulo. Olha só, hein? Bragantino e São Paulo, outro brigando aí pelo rebaixamento. E depois nós teremos dia 24 do 11, né? São Paulo e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro disputando aí finais de Copa, né? Então aqui o Atlético tá ali no meio da tabela. No dia 1º do 12, na 36ª rodada, Grêmio e São Paulo, mais um brigando aí para sair ali daquela incômoda zona do rebaixamento. O Grêmio tá ali também brigando, né? Depois, no dia 4, São Paulo e Juventude, mais um brigando aí pelo rebaixamento. E na última rodada, Botafogo e São Paulo, no dia 8 do 12, talvez será uma final. Porque o Botafogo pode depender desse jogo para ser campeão brasileiro, o São Paulo pode depender desse jogo para ser para se classificar para a Libertadores ou a pré-Libertadores, né? E aí, meu amigo, de repente, se o Botafogo já tivesse sido campeão, né? Pode até de repente dar aquela descansada, colocar até um time misto ali para jogar contra o São Paulo, né? Geralmente os times às vezes fazem isso no último jogo ou não, ou o Botafogo joga com o time completo também, mas já não tem tanta aquela responsabilidade. Só que o que está em jogo para a gente agora, galera? Se classificar aí para uma pré-Libertadores agora, né? Porque vai ficar difícil. São Paulo, na tua opinião, São Paulo se classifica entre os 4? Gente, vou ser sincero, na minha opinião, não se classifica, né? Não é que a gente desacredita do São Paulo, mas eu não acredito que esse time agora vai ganhar aí um monte de jogo seguido. A gente olha aqui um Flamengo que é o quarto colocado, o Flamengo tem 54 pontos, um jogo a menos. O São Paulo tem 51 com um jogo a mais. Ou seja, o Flamengo ganha esse jogo a mais dele aí, se eu não me engano, é contra o Internacional, lá no Rio de Janeiro. O Flamengo vai a 57 pontos, abre 6 do São Paulo,
né? Logicamente que é um confronto direto, mas o São Paulo tá na briga sim para se classificar ainda ali na quarta posição. Vai ser mais difícil. São Paulo pode classificar na quinta posição, ainda uma briga com o Internacional? Também acho que pode, mas eu acho mais difícil agora. O Inter passou o São Paulo, o Internacional tem um time melhor do que o São Paulo, tá num melhor momento do que o São Paulo. Gente, detalhe, nossos principais jogadores não estão jogando absolutamente nada. É isso que preocupa mais. E o ano de 2025, com esse time, esse elenco, preocupa também. A gente vai ver esse reflexo no Campeonato Paulista. E aí, galera, o que vocês acham? Comenta aí também, fica à vontade, tá? Gente, o Zubeldia não é o culpado de tudo, mas a responsabilidade de hoje de fazer as modificações é dele. Eu defendi pra caramba o Zubeldia aqui, só que a leitura que eu faço agora do Zubeldia é que ele é um cara assim com as suas convicções, nas substituições, pelo menos, ele erra muito. Agora, ele escolhe mal. Agora, vamos lá. Cara, por que que escanteou o William Gomes, cara? Pô, moleque bom de bola, meu. Isso ele já provou aí nos jogos bom de bola. Ele jogou 30 minutos no jogo contra o Botafogo, que ele não foi bem, é bem ver. Mas quem que foi naquele jogo contra o Botafogo? São Paulo foi amassado no Rio de Janeiro. Quem que foi bem naquele jogo contra o Botafogo? Ninguém. Tomou um sufoco São Paulo danado. E aí joga a responsabilidade, a culpa só no moleque, como se ele não tivesse condições de jogar mais. Cara, isso é uma vergonha fazer isso. E se eu fosse de verdade o departamento de futebol de São Paulo ali, a diretoria, não deixaria mesmo fazer isso. Porque eu posso falar, cara, é inaceitável. O William Gomes, ele é ativo do São Paulo. Se ele é craque ou não é outra coisa. Se ele vai ser craque ou não é outra coisa. Mas ele é um ativo, ele é um jogador que tem contrato com o São Paulo longo. O Zubeldia não. Daqui a pouco, né, o Zubeldia está indo embora e o William Gomes continua, logicamente, se não for vendido. Então não pode o São Paulo, sim, deixar acontecer esse tipo de coisa no elenco do São Paulo. A molecada, a garotada, que tem que ser esperança, eles não podem ser encostados e deixar cair no esquecimento, como vem acontecendo com todos os treinadores há muito tempo. O Zubeldia é só mais um que faz esse processo no São Paulo. O William Gomes não poderia ter entrado no lugar do Luciano? Não pode entrar ali no lugar do Caleri, já que tinha o André Silva? Será que sempre tem que ser os mesmos? Nestor, Rato, Lisieiro, que fez um belo gol. Será que tem que ser só esses caras aí, gente? E o Zubeldia, me desculpa, ele não vai usar a base mesmo. Para mim fica evidente que ele não vai usar. Não usou até hoje, não é um treinador que vai trabalhar com a base. Eu sei que tem também, logicamente, tem gente que fala, mas os caras não estão prontos, mas se fosse bom estaria jogando. É mesmo, se fosse bom estaria jogando? Eu não acho que a questão é essa, para mim a escolha é do treinador. Porque o Caleri é tão bom assim para jogar? O Luciano é tão bom assim? O Rato é tão bom assim? O Jamal Lewis é tão bom assim? O Rafinha estava jogando muita bola? O Luiz Gustavo é tão bom assim? A questão é não ter opção, meu amigo. Não é questão de um ser melhor que o outro. A questão é que o São Paulo não tem opções, e as opções que tem, que são poucas, o treinador também não usa. Vejo dessa forma. Agora, gente, se a gente não mudar, né, o torcedor, nós continuaremos apoiando, acreditando, sofrendo. Isso é fato. Só que o torcedor também não é bobo, ele perde seu interesse também. Né? Tem torcedor que não aguenta nem ver mais, não vai assistir mais entrevista pós-jogo aí do treinador, né? Detalhe também, né? Um São Paulo que vive falando aí agora, né? Sem dinheiro. Se não contratar, meu amigo, pro ano que vem também, se não se reforçar, a nossa realidade vai ser brigar ali no meio da tabela sempre daqui para frente. E o São Paulo entrou sim, né? O São Paulo entrou num plano financeiramente de controlar suas dívidas, gastar menos para poder lucrar e pagar as dívidas. Tardio, tardio, né? Mas agora vai acontecer e tem que acontecer. Só que o detalhe é o seguinte: o que a gente tem hoje, será que vai ser o suficiente para a gente se manter numa primeira divisão? Como que vai ser Campeonato Paulista? Para o São Paulo, inclusive, se salvar e melhorar essa situação, ele tem que se classificar para a Libertadores esse ano. Isso passa também pela responsabilidade do treinador, né? Os jogadores, do treinador, porque é isso que tem. E eu acho que é isso que nos preocupa. Tem muita coisa errada, né?
acontecendo, galera. Muita coisa estranha acontecendo em São Paulo ali, né, internamente. Mas hoje, cara, se esses caras não se fecharem, por mais que eles não sejam excelentes, por mais que seja um elenco nota 6, sei lá, um time nota 5, nota 6, se eles não se fecharem, o São Paulo não vai se classificar para nada, né? A gente vai enfrentar agora times brigando para não cair, é aí que mora o perigo. Porque o São Paulo não vai bem contra esses times. Infelizmente, o São Paulo está num momento ruim, né? Os principais jogadores do São Paulo, nos momentos decisivos, eles pararam de jogar. Eles caíram de produção. E o que mais me preocupa para 2025, falo por mim, galera, é a questão da idade desses caras, que eles vão ficando jogadores mais envelhecidos, é um time mais pesado, um time lento, só que eles são hoje titulares insubstituíveis. As modificações que o Zubeldia fez era obrigação fazer, né? O Marcos Antônio ele só jogou porque o Bobadilla não pôde jogar. Sentiu a coxa ali, mas deve voltar no próximo jogo. Agora, você não ter o Rafinha, isso, mas não queria que o Zubeldia mudasse. Cara, se você mantém o Rafinha, você é o quê? O Rafinha tem condições, então era obrigação, uma coisa normal, natural jogar o Igor Vinícius lá. Isso aí ele não fez nada demais. E o que que fez de restante? O Wellington não jogou porque ele tá suspenso, certo? O Eric só foi mantido lá na ponta direita, porque ele mesmo falou, gostou do Eric, que jogou lá contra o Amistoso, depois jogou bem contra o Vasco, e todo mundo esperava que ele mantivesse o time. Ele manteve o time. Mas o que se espera desses jogadores? Que eles joguem mais. Por que eles jogaram mais contra o Vasco? Esse time só gosta de jogar a favor da sua torcida, só joga em casa, mesmo que foi lá em Campinas? É um bando de preguiçoso, na minha opinião. Esses caras só gostam de jogar bola com o Morumbis lotado. Porque vai jogar fora de casa, o São Paulo passa vergonha. O único jogo que o São Paulo jogou legal nesse Campeonato Brasileiro aí, que venceu, foi contra o Cruzeiro. De restante, meu amigo, São Paulo tem, se eu não me engano, são 4 vitórias, mas nada de agradar, nada diferente daquilo que a gente viu contra o Carpini, o time do Carpini, o time do Rogério Ceni, o time do Zubeldia é o mesmo time que, que esses treinadores apresentavam. É o time do Dorival no Campeonato Brasileiro, até porque são os mesmos jogadores. O que muda desses caras é a postura deles de um jogo para o outro, gente. Se eles não mudarem, se eles não jogarem para honrar essa camisa, porque eles têm obrigação de honrar essa camisa, e eles não ganham pouco, não, tá? Mesmo que joguem pelo dinheiro, mas ganham muito para isso. É o mínimo que eles possam fazer, o que eles podem fazer é honrar a camisa do São Paulo Futebol Clube. Os caras estão jogando no São Paulo, eles não estão jogando um time pequeno do interior de quarta divisão. Mas parece que tem jogador ali que não entendeu a isso. Tem treinador também que não entendeu a isso. Se a mentalidade não mudar, nós estaremos lascados. Eu venho falando isso aqui sempre. E responsabilidade, ela tem que ser da diretoria, do treinador e dos jogadores, tá? Não é só de um, não se pode cobrar só o treinador. Ele é o chefe, ele escala, ele faz as substituições, mas os caras que contratam é a diretoria e quem joga são os jogadores. Não é possível que o Criciúma, que o Cuiabá, que o Ituano, que o Novo Horizontino, que esses caras joguem mais do que o São Paulo quando enfrenta o São Paulo. É inadmissível isso. Você tem que pelo menos mostrar que você está no São Paulo Futebol Clube. E a cada dia que passa, a coisa se complica mais. Fizemos esse vídeo aqui para bater um papo com vocês aqui, expor um pouco das minhas opiniões, quero saber as suas também. Valeu? Tamo junto aí, galera. Deixa aquele like. A gente volta no vídeo da noite aí, lendo os comentários exatamente aqui que vocês comentarem aqui no vídeo aqui, deixarem aí os comentários aí no chat. Valeu? Tamo junto, como sempre. Vamos São Paulo, forte abraço.